Aleluia. Nós estamos aqui mais um dia, né? 12 por 12. Nós estamos falando do mês de abril do ano. Outro dia teve uma irmã que testemunhou já da bênção do ano que vem. Olha que pessoal, eles nem respeitam as datas, né? A gente fala do ano que vem, a pessoa vem aí, porque eu coloquei lá no pedido dos 12 por 12, já recebi. Falei, mas que povo aí. Pronto, toca colocar mais um pedido para ficar os 12 de novo, né? Para poder terminar no final do ano falando que tem 12 pedidos para o ano que vem. Mas glória a Deus por isso, porque é pela tua fé que o Senhor se move, é pelo teu querer, pelo teu desejar, pela tua vontade, né, que o Senhor se move. A gente começa a buscar informações, a ouvir um pouco sobre o Espírito Santo, e é muito interessante quando a gente ouve isso. A gente percebe que o Espírito Santo, ele não faz acepção de pessoas, ele não começa a dizer quem pode e quem não pode, ele não procura separar ideias ou projetos, mas ele está sempre disposto a olhar para você e mover o seu coração numa direção certa. Presença de Deus, poder de Deus, autoridade de Deus. Então tire o medo do seu coração. Hoje eu coloquei aqui, através da aliança com Deus. Diga, através da aliança com Deus. Nossa, a aliança com Deus traz muitas coisas, e nós precisamos estar entendendo um pouco disso. Por isso eu quero ler aqui com você em Josué, no capítulo 5. Olha o que ele fala aqui, vamos lá no versículo 2. Naquele tempo, disse o Senhor a Josué: faze facas de pedra, torna a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pedra, e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate, Halote, e foi esta a causa porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os varões todos, os homens de guerra, eram já mortos no deserto, pelo caminho, depois que saíram do Egito, porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas nenhum do povo que nascera no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado, porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação. Os homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que eles não havia de deixar ver a terra que o Senhor jurava aos seus pais dar-lhes, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar pôs os seus filhos, e este Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. E aconteceu que, acabando de circuncidar toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial, até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué: hoje revolvi de sobre vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Estando, pois, os filhos de Israel alojados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Amém? Aí você vê que o Senhor chama você, né, para restaurar, para restabelecer a aliança. Aqueles homens tinham uma razão, né? Tem pessoas que acreditam ser muito difícil seguir a Deus, tem pessoas que reclamam em abandonar alguns hábitos antigos, até, né, algumas amizades, eles ficam preocupados. Isso acontece porque essas pessoas ainda olham para Deus como um jugo, uma penitência, uma cobrança. Você acredita que tem gente que ainda pensa assim? Que Deus não pode fazer isso, né? Não pode fazer aquilo, ser crente é difícil. Começa a implicar aí em situações como se fosse proibição. Não existe proibição para Deus, né? Porque a Bíblia fala isso, que eu posso todas as coisas, mas nem todas as coisas me convém. É diferente. Eu posso todas as coisas. Eu tenho um carro, meu carro, de repente ele vai lá, sei lá, de 0 a 200, e aí de repente tem uma curva, está escrito lá para andar nela a 60 por hora, eu entro a 120, o que pode acontecer? Eu posso capotar, mas pode ser que eu não capote, mas eu posso capotar. Mas o carro anda mais que isso? Anda, mas aí quer dizer que eu tenho que escolher o que é que eu quero fazer. A escolha é minha, né? Eu comprei o carro, a escolha é minha, está na minha mão. Agora o que eu vou fazer com ele é responsabilidade minha. Então eu posso todas as coisas, mas nem todas as coisas me convêm. Então não quer dizer que é uma proibição de Deus, quer dizer que é a inteligência humana, é sabedoria humana.
né? Quando a Bíblia fala para não se embriagar com vinho e tal, ele está falando para você não se embriagar com vinho, pronto. Não é porque você é crente que você não pode. Se você fosse também do mundo, se você não estivesse na igreja, a sua inteligência diria para você não fazer isso, certo ou errado? É uma posição. Eu preciso saber. A arma, eu coloco lá algumas cápsulas dentro dela e dou alguns tiros, e aí de repente aqueles tiros podem sair simplesmente como um alvo só para um treinamento, como pode ser usado para defesa, como pode ser usado para maldade. A arma é a mesma, o que eu vou fazer com ela está na minha mão. Então eu posso com ela também todas as coisas? Posso, mas nem tudo me convém. Depois vem punição, depois vem talvez cadeia, outras coisas mais. Então é aí que eu começo a entender que não há uma proibição, mas há uma escolha. Alguém escolheu aqui a seguir Jesus Cristo? Quando você escolheu, foi porque colocaram um revólver na sua cabeça? Não foi? Pois é, então não foi uma escolha. Eu quis vir. Eu já vi gente que aceitou Jesus por obrigação. Na época tinha um rapaz que ele fazia segurança aqui do Parque dos Pássaros, e ele, quando via alguém fazendo coisas feias, roubando, um dia tinha uma moça que estava dando lá aquele negócio do Boa Noite Cinderela, né? Ela veio aqui do sul, chegou aí, pegou uns rapazes aí, deu um boa noite neles, tomou os negócios deles, tal, e ele prendeu. Aí ele chegou na igreja lá no outro prédio, foi lá, chamou a pastora Sheila. A pastora Sheila chegou lá, pois não. Ele falou assim: Sheila, faz o seguinte, essa pessoa aqui, eu não sei se eu mato, se eu prendo, se eu levo direto para a delegacia, ou se deixo ela aceitar Jesus, vou dar uma chance para ela. A senhora vai entrar com ela, vai orar com ela e ver se ela quer Jesus na vida dela ou não. O que a pessoa fez? Foi um evangelismo prático. E não é brincadeira, irmãos, foi sério. Não foi só essa vez não, outras vezes ele fez coisas parecidas. E engraçado, desse grupo, algumas pessoas se converteram de verdade. Ele era um evangelista diferenciado, né? E aí nós vimos assim que tem pessoas que talvez tenham aceitado Jesus assim, mas tem outros que não, que chegaram, sentiram no coração um desejo, passaram para frente, até choraram quando se ajoelharam. Então peraí, não é pesado, não é jugo, não é dificuldade, não é opróbrio, quando de repente eu olho na Bíblia e vejo que quem segue a Jesus, tem aliança com Ele, tem intimidade com Ele, abre mão de algumas coisas para poder ficar nessa intimidade. Sim ou não? Você de repente, rapaz ou moça, casa-se. Quando você casa, qual é a tua expectativa com o seu cônjuge, com a outra pessoa? Que ela seja fiel, sim ou não? Que ela seja amorosa, que ela compartilhe com você a vida dela. Você entende? Tem coisas que nós fazemos e sabemos por que fazemos. Não é uma novidade, é uma realidade. Mas eu posso todas as coisas, posso trair, posso mentir, posso fazer, posso. Mas não convém, porque posso perder o meu relacionamento, posso estragar tudo. Então eu olho para cá e começo a entender que muita gente ainda não se apercebeu. O poder de Deus pode te levar a ser um grande empresário, pode te levar a ser um comerciante, pode te levar a ser um funcionário de alto cargo numa empresa, um médico, um engenheiro, e até alguém das Forças Armadas, pode tudo. Pode até levar você a ser pastor. Pouca gente quer isso, né? Pouca gente quer isso, mas pode. Antigamente não era assim, irmãos, era engraçado. Antes as pessoas, quando entravam na igreja, eles tinham um desejo muito grande de seguir nos caminhos do Senhor. Era interessante, a maior parte das pessoas que você perguntava, ele fala assim: eu gostaria de um dia ser um diácono, depois um evangelista e depois um pastor e servir a obra de Deus. Hoje a gente fala, o pessoal fala assim: é pesado, né? É um jugo. E não é verdade. Não é pesado ser um pastor ou ser um homem de Deus. Pesado é o que o mundo está fazendo com o ser humano. Por quê? Porque o ser humano, quando se mistura com o mundo, ele vai ficando muito igual às coisas erradas lá de fora, e aí sim é difícil, porque o mundo vai dizer para ele mentir, enganar, adulterar, roubar, e fazer ser mais esperto que os outros, e etc, etc. E hoje nós estamos vendo isso quase uma obrigação. A maior parte das igrejas estão se tornando somente serviço. Sabe serviço?
se eu não tiver um som bonito, se eu não tiver uma música bonita, se eu não tiver uma aparência bonita, essa não é a igreja que eu quero ficar. Mesmo que tenha uma palavra bonita, mesmo que tenha unção, muita gente prefere ir para outra que é maior, para outra que é melhor, para outra que... E aí você fala assim, esse não é o caminho de Jesus. O caminho de Jesus, ele é simples. O caminho de Jesus é cura, libertação, salvação, restauração, transformação. E mais que tudo, ide pregar o evangelho a toda criatura. Para quem é essa palavra? Para quem? Para todos. Não é para o Zé, nem para o Antônio, nem para a Maria, é para todos. Esse ide é para todo mundo. Aí, apóstolo, eu só venho na igreja que eu estou com um problema, estou pesado, estou com um jugo. Eu vim aqui porque aqui tem sessão de descarrego. E depois que você descarregar, você faz o quê? Não é verdade? Descarregou. Você chegou aqui, estava com um monte de problema, Deus foi lá, liberou você, abençoou você, guardou você, protegeu você, deu a vitória a você, e aí você faz o quê? Testemunha. Você vai testemunhar para todo mundo que você alcançar. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se você amar aquela pessoa, você vai ministrá-la. Mas eu não sei falar muito. Fale o seu testemunho. Fale o que Deus está fazendo na sua vida, é o suficiente. O Espírito Santo vai trabalhar somente com isso e vai fazer grandes coisas através disso. Agora, se você não acredita nisso, aí é falta de opção a igreja, né? Tipo, eu não tenho para onde ir, vou para a igreja mesmo. Porque a igreja, essa estrutura, não é a força. A força é a presença de Cristo que está dentro de você. Essa manifestação que faz você ser transformado e transformador. Você é um realizador. Você estabelece. Você cura pessoas. Quando? Quando você testemunhar. Lembra que eu falei no domingo? Aquela mulher do fluxo de sangue, ela recebeu oração? Não. Mas ela tocou na hora da veste de Jesus e foi curada. E outros casos na Bíblia são assim: a tua fé te salvou. Quando a fé salva, está dizendo, a fé salva, é porque a pessoa acredita. A pessoa precisa ter isso no coração, porque quando eu quero ter uma aliança com Deus, é que nem como eu estava falando de casamento. Quando você casa, você faz lá uma proclamação, uma declaração, na frente do padre, do juiz, do pastor, de quem você quiser. Aí você proclama algumas palavras, fiel, junto e pá. Aquele momento que você fez a declaração, era um momento com algumas testemunhas, mas depois cada um vai para a sua casa. Sim ou não? Aquele que você convidou para ser padrinho vai para casa, o pastor vai para casa, o rapaz que toca lá o trompete vai para casa, todo mundo vai para casa, e fica você e a outra parte, aquelas duas partes saem juntos. Agora que nós vamos ver se o que nós falamos na frente daquela pessoa vale ou não vale. Por quê? Porque não é na frente de todo mundo que vale, é quando ninguém estiver por perto que vale. Assim é a aliança com Deus. A aliança com Deus não vale porque você um dia está aqui na frente e fala, eu quero receber a Jesus, tal. Aquela é uma porta se abrindo. Agora ela vale no teu dia a dia. Quando você acredita no amor de Deus, quando você acredita na promessa de Jesus Cristo, quando você acredita no poder do Espírito Santo na tua vida, e você vai fazer coisas tremendas por aquilo que você acredita. Quando de repente o povo ficava lá e via, por exemplo, Pedro passando e a sombra passava em cima, eles punham as camilhas e a sombra passava e diz que eles eram... Já viu sombra curar, irmão? Sombra não tem poder. Na verdade, eles viam Pedro vindo, já imaginavam o poder do Espírito Santo que estava em Pedro, e quando a sombra chegava em cima deles, eles se abriam para receber aquilo que já estava lá, a presença do Espírito Santo. Estão curados. Quando eles mandavam os aventais de Paulo, os lenços de Paulo, ia para longe. E aí você fala assim, não, a unção estava no lenço. Não, a unção já estava sendo enviada, mesmo que o lenço não fosse. A unção estava sendo enviada. Mas quando a pessoa pegava aquele lenço na mão, ele pegava o lenço, ele falava assim, recebi. Ele condicionava o coração dele com sim. Tipo, está aqui fora, passa aqui para dentro. Não era o lenço,
mas era a definição de que aquela unção já estava determinada para ele. Por quê? Porque assim como Deus, assim como Jesus, o Espírito Santo é onipotente, onipresente e onisciente. Está em todos os lugares, pode todas as coisas, sabe de todas as coisas. Então, na verdade, muitas vezes a gente precisa acreditar, a gente precisa se abrir para receber. E a aliança tem essa definição: eu estou ligado. Se eu perder o ladrão chegar lá e roubar minha aliança aqui, ele levou embora minha aliança, ele levou embora minha casa, minha família, minha esposa, levou minha cama, meu travesseiro. Não, ele levou a aliança, ele levou uma declaração, ele levou um sinal. Mas eu sei aonde está todo o meu porto seguro. Eu sei onde está a minha mulher, eu sei onde está a minha família, eu sei onde está a minha cama, eu sei onde está o meu travesseiro. E é isso que nós precisamos entender. Quando nós falamos de aliança com Deus, nós temos que lembrar que Deus, Ele não é algo, põe na gaveta, tira da gaveta, põe no bolso, tira do bolso. Ele é todo poderoso e é o Senhor. O que quer dizer isso? Que quando eu não estiver na frente do pastor, a minha aliança continua com Deus. Quando eu estiver andando na rua, minha aliança continua com Deus. Quando eu estiver trabalhando em outro lugar, em outro estado, minha aliança continua com Deus. Se eu andar no vale da sombra da morte, minha aliança continua com Deus. Você percebe? Nós precisamos identificar quem nós somos e o que a nossa aliança com Deus é. Só que para ela ser, eu preciso viver, porque para Deus não há limites. Para Deus não há limites. Nós colocamos limite. Não, eu estou longe de casa, que ninguém está vendo, então eu posso fazer uma coisa errada. Ou aqui toda essa empresa, aqui não tem crente, o patrão não é crente, ninguém é crente, então eu tenho que fazer o que eles fazem, né? Porque ninguém é crente. Não. Tem alguém que está olhando para você. Tem alguém que está andando com você. Tem alguém que está lá com você quando você está falando bobagem. Tem alguém que está lá com você quando você está mentindo, adulterando, roubando. Tem alguém que está lá com você. Os olhos de Deus estão aonde? Fala para o irmão, sujou. Quem não podia ver já viu. Não é verdade? A grande realidade, eu falo isso brincando, mas imagina que tem alguém cuidando de você todo o tempo, porque os olhos de Deus estão em todos os lugares. Você não está sozinho, você não está sozinha. Eu me sinto tão só. Se quando eu dissesse isso, eu parasse para orar e chamasse a presença do Espírito Santo, eu ia ver que eu ia começar a ficar todo arrepiado ou arrepiada, ia começar a sentir o cabelo vira um capacete, alguma coisa, sabe? Aquela vontade de rir ou de chorar. Por quê? Porque você não está sozinho, não está sozinha. Você está muito bem acompanhada. E se você pensasse um pouco mais, você ia ler na palavra que diz que Deus já deu ordens aos anjos ao teu respeito. Então já tem anjo com ordem para abençoar e ajudar você. Você é conhecido e reconhecido. Então nós precisamos mudar a nossa configuração. Se você quiser viver o melhor de Deus em sua vida, você precisará buscar ter aliança com o Senhor verdadeiramente. Quero tentar te explicar, através dessa palavra que nós lemos aí. Através da aliança com Deus, primeiro, a restauração. Quando você tem aliança com Deus, não importa o que tenha acontecido, a restauração vem. Naquele tempo disse o Senhor a Josué: faze facas de pedra, torna a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pedra, circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Aralote. Deus faz questão de falar para Josué que prepare o povo para uma nova fase da sua vida. Espera aí, Deus já tirou o pessoal do Egito, já levou eles até o deserto, já alimentou eles durante 40 anos, mas Deus está dizendo assim: agora virá um novo tempo. É por isso que nós precisamos tomar cuidado e restaurar nossa aliança se ela não está bem, porque quando nós queremos novidade de vida, eu preciso estabelecer a aliança perfeitamente. Se ela não está ok, ela precisa estar ok. É muito forte isso.
em meio a tantas pragas e dificuldades de atravessar mar, andar pelo deserto, espiar a terra. Lembra, eles foram espiar a terra. Dos 12 que foram espiar, 10 voltaram infamando a terra, falando mal da terra. 2, Josué e Caleb, falaram bem. Esses 10, Deus ficou indignado com eles, falou que eles e o pessoal que estava ligado à tribo deles não entraria em Canaã. Por isso eles ficaram andando 40 anos, para que morressem todos. Deus não matou eles, mas deixou que eles morressem naturalmente. E aí você fala assim, puxa, eles passaram por tanta coisa, né? E chega ali naquele momento, por causa do medo dos gigantes, eles perdem a aliança com Deus. Falo, o medo rouba a minha aliança com Deus. Quando eu falo medo, não é medo do fantasma. Tem um monte de gente pensando assim, mas se eu for crente assim eu perco o meu amigo, se eu for crente assim eu perco a minha empresa, se eu for crente assim eu perco o meu trabalho, se eu for crente assim, não sei o que. Meu irmão, saiba de uma coisa, Deus é muito mais fiel do que você. Então se você for fiel, Ele nunca vai te deixar na mão. O problema é nós olharmos para isso e assumirmos essa mudança. O povo acaba por esquecer de cumprir uma orientação importante de Deus para com eles. Sabe qual é? A circuncisão. A circuncisão foi uma primeira orientação que Deus deu para Moisés, que era uma aliança de sangue, era um pacto de sangue. Tinha que cortar o prepúcio, né? E tinha que ser da criança, menino, né? Macho, tal, até os 8 dias de vida. Até o 8º dia de vida teria que ser circuncidado. Mas aqui você percebe que eles passaram muitos anos e não fizeram isso. Eles abandonaram essa ideia, simplesmente. Então Deus fala assim, olha, eu disse que aquelas pessoas não entrariam, agora já morreram todos, está na hora, mas deste jeito que está, não pode acontecer. Eu não posso cumprir a promessa se não houver a aliança. Então precisa haver uma restauração. E é uma coisa engraçada, será que você não está esquecendo de nada com Deus? Será que você não quebrou a sua aliança? Por que a gente todo culto a gente fala assim, você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador? E em seguida a gente fala, se você se distanciou dos caminhos do Senhor, que você venha para frente para voltar. Ele está dizendo assim, se você quebrou sua aliança, restaure a sua, o quê? Aliança. E muitas vezes, nós achamos assim, mas ninguém está vendo. É verdade, eu fiz uma opção de coisa errada aí, eu saí fora dos prumos aí, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas ninguém está vendo, está tudo certo, ficou tudo tranquilo. Ei, a aliança não é comigo que você tem não tem aliança comigo, você tem aliança com Deus. Eu sou só aquele cara que te provê de palavra, de oração, mas na verdade a tua grande aliança é com Deus, ou seja, você precisa se acertar com Ele, e é isso que de repente Deus está ensinando ali naquele momento. Ei, vocês perderam a identidade, vocês se distanciaram da orientação. Havia uma aliança que deveria acontecer ao 8º dia, aqui já tinha muitos anos, tinha muitas crianças, jovens, 40 anos eles ficaram no deserto. Então imagina quanta gente nasceu nesse período, né? E de repente não houve a circuncisão. Então ele fala, antes de mais nada, pegue pedras, faça facas, afie as pedras, e vocês vão cortar o prepúcio e vão esperar, porque daí sim a gente pode fazer alguma coisa. Para um pouquinho, dá uma avaliada, será que não tem coisas que não estão acontecendo na sua vida? Porque você não restaura a sua aliança, você não coloca em ordem a sua aliança com Deus. Fica tranquilo, você não precisa cortar o prepúcio. A aliança hoje é para homem e para mulher, a aliança hoje é para todos nós, mas a nossa aliança tem que ter a configuração de Deus. Nós temos que olhar para o Senhor e falar, não, a minha aliança está mantida nos princípios de Deus, e os princípios de Deus precisam ser continuados. Então seria importante que você parasse e fizesse essa avaliação na sua vida, através da aliança com Deus. 2, restituição. Diga restituição.
O Senhor quer continuar a promessa dos pais nos filhos de Deus. Você já viu um pessoal que fala assim: filho de crente não é crentinho? Já ouviu essa frase? O que quer dizer? Que não é porque seu pai era crente, ou seu pai era pastor, ou seu pai ia na igreja, que você vai ter que aceitar Jesus, vai ter que fazer aliança e vai ter que seguir o caminho. Quando pequenininho, até os 12, 13 anos, a gente ensina, de ali em diante ele deve se batizar, ele deve seguir os caminhos que são básicos ou preceitos para que ele atinja. Olha o que fala aqui: e foi esta a causa porque Josué circuncidou todo o povo que tinha saído do Egito. Os varões, todos os homens de guerra, já eram mortos do deserto, pelo caminho depois que saíram do Egito, porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas nenhum do povo que nascera no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto até se acabar toda a nação. Os homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor jurara aos seus pais dar-nos, a terra que mana leite e mel. Quando eu olho para isso, eu tenho que lembrar de uma coisa: havia uma promessa. A promessa, que começou em Abraão, que passou depois para Isaac, que atingiu Jacó, que agora estava passando ali por Moisés de libertar o povo, ainda continuava sobre o povo, mas só tinha um jeito de fazer isso: era trazer de volta à memória tudo. Como eu disse, teria que fazer a aliança, restaurar a visão, tinha que ser colocado. Tinha uma promessa, e lá em Números 23, 19 fala assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria, ou falaria e não o confirmaria? Quer dizer, tudo que ele falou, a promessa que ele fez, que ia levar eles até Canaã, tinha que acontecer. Era algo que fazia parte, era uma restituição, era algo que precisava entrar no lugar. Lá no 7 ele fala: porém em seu lugar pôs a seus filhos, este Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque não se circuncidaram no caminho, Então a restituição tinha que acontecer. Os pais tinham uma promessa que não ia entrar, mas os filhos entrariam. Restituição. Não importa qual foi o pecado, não importa qual foi o erro, se há uma promessa, há uma restituição. Apóstolo, olha, eu não sei se eu mereço, eu sou um picareta, eu fiz isso de errado, fiz aquilo de errado, isso não convém para Deus. Ele não está nem olhando para isso, ele está olhando assim: há uma promessa sobre a sua vida, e se você renovar a sua aliança, haverá restituição, haverá uma bênção na sua vida. A bênção do Senhor vai visitar os seus herdeiros, seus filhos serão abençoados, os filhos dos seus filhos serão abençoados, e os filhos dos filhos dos seus filhos serão abençoados. Então vale a pena? Vale. Por quê? Porque não para em mim. A bênção que veio sobre a minha vida, desceu sobre a vida dos meus filhos, está descendo sobre a vida das minhas netas, e eu espero que assim continue. É bênção de Deus. O Senhor quer fazer a mesma coisa na sua vida e na sua casa. Quer colocar bênção sobre você, depois sobre os seus filhos, depois sobre os seus netos. E isso é uma restituição, que é um direito daquele que serve ao Deus Todo-Poderoso. Ele vai atingir você e vai restituir. Apóstolo, mas eu não sei, eu já fiz tanta coisa errada na vida. Se você não restituir ou não restaurar a sua aliança por você, restaure pelos seus filhos, restaure por aqueles que estão abaixo de você. Uma vez eu vi uma pessoa falando isso, e ele falou assim: Marcos, presta atenção, Deus começa a mudar a sua vida e Ele progride na vida dos seus filhos. E eu comecei a prestar atenção. A primeira vez que eu tomei um avião, eu tinha mais ou menos uns 20 e poucos anos. Eu trabalhava e a empresa me enviou para alguns lugares, Rio de Janeiro, Brasília, esse negócio lá, e eu peguei e fui para trabalho. Eu já cheguei lá e fiquei assim: uau, nossa, meu pai, com mais do que o dobro da minha idade, não entrou no avião. Eu, com a metade da idade dele, entrei. Meus filhos entraram com coisa de 9 anos, 8 anos, o Felipe menos, uns 6. Mas as minhas netas entraram, uma no ventre e a outra com 1 ano ou 2. O que quer dizer isso?
A bênção que desce sobre você não abençoa sobre você, não é só você, vai abençoar você, seus filhos vão ter mais do que você tem, seus netos vão ter mais do que seus filhos têm, e assim por diante. A bênção do Senhor não se acaba, ela prospera, ela acrescenta. Por isso que nós não podemos nos encolher para entrar na dimensão da aliança, porque quando você fizer aliança com Deus, não vai acabar em você, não é assim, eu posso, para mim já está bom o que eu tenho hoje, não, está bom, não, preste atenção, Deus vai mudar a conformação da continuidade da sua família. Tem gente que fala, mas meu avô era pobre, meu pai era pobre. Ei, para, porque eu passei por essa fase, eu morei em casa de vó, porque meu pai não tinha casa, ele ficou doente uma época, comprava-se cesta básica lá, o vizinho dava para minha mãe, e talvez eu dissesse assim, sei lá se um dia eu vou ter uma casa. Só que de repente Deus vai e quebra toda a maldição, e muda toda a configuração da família, e aí você começa a ver, todos os irmãos têm suas casas, tive na casa da praia, tem isso, tem aquilo, aí você fala assim, o que aconteceu? Há uma quebra de maldição quando a aliança se estabelece. É por isso que é importante você aceitar isso, assumir isso, tomar posse dessa restituição, porque vai trazer coisas maiores. Eu profetizo que você vai colher até o que você não plantou. Teus filhos serão muito prósperos, serão cabeças dos lugares que eles estiverem. Se eles trabalharem numa empresa, eles serão gerentes e diretores. Se eles forem realmente designar a política, eles serão vereadores, prefeitos, governadores. Eu declaro que eles serão empresários, e os empresários mais prósperos da região que eles estiverem. Acredite, tome posse. Se vocês se designarem a ser pastores, serão pastores de renome, não renome porque é conhecido, mas pelo poder que manifestará no lugar que chegar. Deus quer dar a vocês uma saída super estratégica, mas você precisa estabelecer, através da aliança com Deus, 3, a libertação. E aconteceu que, acabando de circuncidar toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial, até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué: hoje revolvi de sobre vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Estando, pois, os filhos de Israel alojados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Até ali eles estavam numa situação delicada ainda, estavam, como diz, achando o caminho, mas o Senhor fala assim: hoje revolvi o opróbrio de sobre vós, né? Devido a todos os pais que estavam sem a promessa de entrar em Canaã terem morrido, viria agora a constatação da necessidade da aliança, de restaurar tudo isso, e essa restituição traria uma nova condição. O nome que eles deram aqui de Gilgal, né? Gilgal queria dizer rolar para longe. Por isso que ele deu o nome de... É engraçado, mas naquela época, principalmente o pessoal de Israel, eles tinham esse hábito, né? A gente vê quando fala do Jacó, quando fala o nome das pessoas, e ele fala Gilgal, era rolar para longe. Ele estava rolando para longe a vergonha de Israel, estava tirando o opróbrio de Israel, porque até então eles eram o quê? Escravos. Eles andaram, saíram do Egito como escravos, mas agora Deus está falando para eles: de agora em diante eu vou colocar vocês em Gilgal, eu vou colocar vocês livres, eu vou colocar vocês agora sem essa vergonha, sem a escravidão, sem esse jugo. Por isso que tem esse nome de Gilgal. E aí de repente você fala assim: puxa vida, agora eles estão livres. Agora eles estariam, pela promessa da aliança, livres. E a primeira coisa de alguém que é livre é lembrar que a libertação verdadeira sua, minha, vem de Deus. Por isso ele fala o quê? Estabelece a Páscoa, o Pessá. O Pessá quer dizer o que em hebraico? Pular adiante, ir além. Ele fala assim: nós pulamos por sobre. Lembra quando eles saíram do Egito? Que eles passaram o sangue na porta? A morte pulava por cima da casa onde tinha marca do sangue, e aonde não tinha marca do sangue, as casas que eram dos egípcios, o primogênito morreu. E ali agora eles vão fazer o quê? Lembrar
da salvação, da Páscoa, daquela liberação. Então nesse momento a gente percebe que era hora de celebrar, era hora de libertação. Seja livre, viva a Páscoa do Senhor na sua vida. Hoje você não é mais escravo do mundo, você tem aliança com Deus. Seja lá o que for que está tentando tirar a sua paz, lembra qual é a promessa que tem para você. A promessa de Deus para você não é falta de dinheiro, não é falta de comida, não é falta de paz, não é falta de saúde, mas é ter tudo em abundância. Ele veio para dar vida e vida em... Posso todas as coisas naquele que me... O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades, hein? Comece a lembrar das promessas que estão contidas para você. As promessas são suas. Ninguém vai tirar de você aquilo que Deus já declarou. Apenas realce, restabeleça, firme, fortaleça a sua aliança com esse Deus maravilhoso, porque Ele quer colocar sobre a sua vida um novo tempo, através da aliança com Deus. 4. A provisão. Existe uma provisão: comer do trigo da terra do ano antecedente ao outro dia depois da Páscoa. Pães asmos, espigas tostadas, comeram no mesmo dia, e cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do trigo da terra do ano antecedente aos filhos de Israel. Não tiveram mais maná, porém no mesmo ano comeram das novidades da terra de Canaã. A aliança dos israelitas com Deus trouxe a eles uma provisão especial quando eles saíram do Egito. Lembra? Caía maná do... Mas se eu disser para você que você vai comer todo dia arroz com feijão, depois de 10 anos você vai falar: tem outra coisinha aí? Ele fala: não, tem arroz com feijão. Depois de 20 anos, 30. Já pensou, Gil, lá na padaria, só arroz com feijão? Aí 40 anos depois, eles queriam comer uma coisa diferente, e o Senhor sabia disso, e era tempo de restituição, era um tempo de provisão, era um tempo de renovo de aliança. Então Deus dá para eles o que agora? Aquilo que vocês plantaram começou a fazer o que? Produzir. Agora vocês vão comer o que vocês quiserem, porque a terra vai produzir a sua necessidade, para que você tenha e não precise mais comer. Ali cessa a provisão do maná e estabelece a provisão que eles quisessem, que eles produzissem. Deus está dando a você essa capacitação. O que é que você quer para a sua vida? O que é que você quer para a sua casa? O que é que você quer para a sua família? O que é que você quer receber a partir deste tempo de aliança? A provisão é sua, o direito era deles. Quando eles atravessaram o Mar Vermelho, o Senhor determina que agora eles vão ter maná. Mas depois veio codornizes. Lembra da época das codornizes? Que alguns até morreram por causa disso, porque estavam reclamando. Mas agora não, agora você pode ter seus animais, você pode matar os seus animais, você pode produzir tanto de animais quanto também de cereais, e pode se alimentar como você quiser. Nós entendemos que Deus estava dando a eles a liberdade, a capacidade de comerem como quisessem. Você tem aliança com Deus? Então receba a provisão de Deus na sua vida. Se as portas estavam fechadas, elas vão se abrir. Se tinha algum processo no caminho, ele vai ser ao teu favor. Se tinha alguma coisa acontecendo que estava entristecendo o seu coração, virá alegria, gozo e paz. Deus está movendo tudo isso para que você cresça, para que você se estabeleça, para que você viva uma nova posição. Mas pense como crente, pense como cristão, pense como alguém de Deus que tem aliança. Pare de aceitar o mundo dando ordens para dentro da sua vida. Apóstolo, eu tenho que sair lá fora matando todo mundo? Não, você tem que sair orando, clamando, e a resposta virá diretamente de Deus. Deus vai te abençoar poderosamente, através da aliança com Deus. 5, quinto e último, a intimidade para realizações. O Senhor vai te dar intimidade para fazer coisas que você nunca fez,
para crescer da forma que você nunca cresceu. Sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem, que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Disse ele: não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra, adorou e disse-lhe: que diz o meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe dos exércitos do Senhor a Josué: descalça o sapato dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Quando você começa a olhar para isso, você fala assim: peraí, o Senhor quer intimidade. Mas quando a gente tem intimidade com uma pessoa, a gente não se oculta, a gente não se esconde, a gente, como diz, fica à vontade. A gente não fala meias palavras, a gente fala palavras inteiras. A gente não diz assim: hoje o dia não está muito bem. Você fala logo: hoje o negócio não foi bom, estou com uma dificuldade, não consegui pagar minha conta, eu tenho um problema, eu preciso de ajuda. Seja qual for a sua necessidade, você está livre para falar, para pedir, para contemplar. Já não é aquela coisa, faz de conta. Josué teve que reativar a aliança do povo com Deus. Lembra? Ele foi lá e circuncidou cada um deles lá, para que Deus pudesse passar as estratégias, para que todo o povo pudesse ter grandes vitórias. Aí Deus começa a dar as estratégias para ele, o que ele vai fazer. O Senhor quer falar com você sobre tremendas realizações. Você acredita nisso? Deus quer fazer coisas com você, particulares, profundas. Tem gente que quer montar, tem gente que quer vender, tem gente que quer trocar, tem gente que quer ser cheio do Espírito Santo, tem gente que quer viver a glória de Deus. E Deus quer fazer, mas Ele fala assim: peraí, vamos rever a nossa aliança, vamos restaurar a nossa aliança, Você precisa restaurar a sua aliança com Deus para receber tudo isso. Deus não costuma falar com pessoas de qualquer maneira, Ele gosta de intimidade. Sabe o que é intimidade? A gente, fala a verdade, você não fala com estranho, fala. Chega lá no estranho, conta sua vida inteira, abre sua carteira e diz: olha quanto tem no bolso, olha o número da conta. Você não fala com estranho isso, você fica com medo, é perigoso. Deus também não fala com estranho assim. Mas quando Ele encontra um filho, quando Ele encontra alguém que é aliançado, aí Ele conta: eu sou o dono do ouro e da prata, eu posso todas as coisas. Ele entra de uma forma diferente. Você lembra quando ele foi falar com Elias? Ele foi até a caverna e falou: Elias, o que você está fazendo aí, Elias? Sai para fora. Por que ele fez isso? Porque ele tinha intimidade. Ele falou: Elias, pode sair para fora. Passou saraiva, passou pedra, passou vento, passou tudo. E aí veio uma voz mansa. Era a voz de Deus para Elias. Mas todo aquele barulho que aconteceu antes, o fogo desceu do céu, as pedras caíram, tudo aquilo era Deus também. Mas Deus quis falar assim: Elias, com o mundo eu falo assim, na dura, com você é uma voz mansa. Vem para fora, Elias, tem algo para acontecer. Hoje Deus está querendo renovar a aliança dele contigo, quer falar com você de uma forma pessoal, de uma forma gostosa, de uma forma profunda. Só que é importante, ele disse aqui: mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Ele perguntou: é um dos nossos ou é dos nossos inimigos? O que o anjo falou? Nenhum dos dois. Eu sou aqui venho como príncipe da parte do Senhor dos exércitos. Nós estamos muitas vezes preocupados com as coisas, como é que eu vou dizer, básicas, com as coisas pequenas, estamos esquecendo das coisas grandes. Maior aquele que está com você do que tudo que está nesse mundo. Esse mundo pode parecer forte, mas é uma porcaria qualquer. Deus é muito mais que tudo isso. E nós muitas vezes estamos preocupados com o que o mundo vai achar, com o que o Supremo, isso e aquilo vai achar. Filho, esses caras só ficam de pé enquanto Deus quiser. Se Deus não quiser mais, foi-se. E é isso que precisa entrar no nosso coração. A nossa guerra não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra principados e potestades que atuam nas regiões celestiais. E nós estamos vendo tudo isso e estamos preocupados. Se preocupe em refazer a tua aliança e entrar na intimidade com o Senhor, Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça o sapato dos teus pés. O anjo está dizendo para Josué: desfaça da visão da terra
para receber a visão do céu. Tira o sapato, se livra desse comportamento comunzinho, que é ficar preocupado com as coisas físicas, porque o que Deus tem para você é muito mais que isso. Quando Jesus vai lavar o pé dos apóstolos, eles começam a não entender, e Pedro foi o único que teve coragem de ir lá falar para ele: Senhor, eu não sou digno que o Senhor lave aí meus pés e tal. E Jesus falou para ele assim que tinha que lavar os pés dele. Pedro saiu fora do processo, né? Falou: então lava a cabeça, lava tudo. Ele falou: não, somente os pés. Por que ele estava falando os pés? Porque o maior contato do homem, ser humano, com o mundo, são os pés. Aonde te levam, aonde os teus olhos veem, é porque teus pés te levaram. E aí você começa a ver que Jesus estava querendo falar o quê? Vocês precisam conseguir não se contaminar com o mundo, por isso lavar os pés. Aqui ele está dizendo: tire o sapato dos seus pés. Quando Moisés estava no monte, do lado lá, olhando para a chama lá, que ardia na sarça, a primeira palavra que o anjo falou para ele foi o quê? Tire a sandália dos seus pés. Se desfaça dessa visão porcaria de mundo, porque a visão do céu é muito maior, porque a promessa de Deus é muito maior, porque as coisas que estão segurando você hoje não vão te segurar quando você tirar os olhos da terra e colocar os olhos no céu. E ele dá essa conotação: tirar o sapato é se despojar, tirar o sapato é humildade, tirar o sapato é abandonar o contato da poeira do mundo para ter intimidade com Deus. Ele estava querendo dizer: agora chegou uma hora que você vai ter que ser, Josué, espiritual, porque o que você vai fazer a partir de agora não é com a carne. O que você vai fazer a partir de agora tem que ter uma provisão maior. Será que você consegue entender isso? Deus está querendo dizer para você assim: ó, as coisas que você está pedindo, que são grandes, elas não vão ser feitas através da carne, elas vão ser feitas através do espiritual. Deus quer levantar você à altura de uma grande vitória, de uma grande transformação, de uma grande realização, mas você vai ter que entender isso. Você vai ter que tirar a sandália dos seus pés, o sapato dos seus pés, se descalçar do mundo para se calçar no espírito. É algo forte isso, assustador. Apóstolo, mas como assim? Só para resumir, porque eu não quero passar para frente aqui, mas só para resumir, a próxima passagem de Josué foi para entrar onde? Na muralha de Jericó. E diz que ela estava fechada, cerrada, ninguém entrava e ninguém saía. Ela tinha 32 quilômetros quadrados, a extensão dela. Em alguns lugares ela tinha 6 metros de altura, em outros lugares ela tinha 9 metros de altura, e a largura dela era de 6 metros, passavam 2 carros de boi em cima se precisasse. Essa era a muralha, e ele estava vindo agora para derrubar a muralha. No braço dá para derrubar? Mas diz que eles deram 7 voltas, e ele deu um grande grito junto com o povo, e a muralha... Você entendeu por que ele falou aqui: tire o sapato dos seus pés? Porque a partir de agora, o que vai acontecer é viver por santidade e não viver pela carne, é viver pela promessa e não viver pela força, é acreditar na aliança, viver a aliança. Tua casa vai ser mudada, tua família vai ser mudada, teus filhos serão mudados, tuas finanças serão mudadas, teus projetos serão tocados, o nome do Senhor será glorificado na tua vida. Mas você precisa estar pronto para esta mudança. Não é mais da carne, irmão. Não é mais a tua força. Quantas faculdades você tem? Eu tenho 3, você 2, você 1. Ele não precisa nada disso, ele só precisa de Deus. Deus abre porta onde não tem. Você está livre para isso? Você acredita nesse poder? Nessa manifestação? Porque eu quero hoje parar aqui, né? Através da aliança com Deus, acontece a restauração, acontece a restituição, acontece a libertação, acontece a provisão e a intimidade para realizações, grandes realizações, tremendas realizações. Quando a gente olha para esse rapaz e lembra lá que nós lemos no primeiro capítulo,
ele fala para ele acreditar: assim como fui com Moisés, assim serei contigo, não te desampararei, não vou te deixar. E ele está dizendo para ele assim: vai lá, fica firme, fica na posição. Nós precisamos restabelecer a aliança. E aí é uma coisa que Deus está cobrando eu e você agora. Como é que está a nossa aliança com Ele? Como é que está? Eu volto a dizer para você, amado, não é como é que está a sua aliança com Deus aqui, ó, na frente da igreja. Como é que está a sua aliança com Deus lá na sua casa? Como é que está a sua aliança com Deus lá no seu trabalho? Como é que está a sua aliança com Deus na rua? Como é que está a sua aliança com Deus onde você tem andado, seus amigos, suas amizades? Como é que está a sua aliança com Deus? Se Deus descer lá no meio do seu trabalho, ou descer lá no meio dos seus amigos, o que Ele vai encontrar? Alguém que anda pelos princípios de Deus, ou é alguém que é camaleão, muda, depende do dia? Hoje eu estou, deixa eu ver, eu estou crente. Ah não, hoje eu não estou crente não. Os olhos do Senhor nos comandam, não para nos cobrar, mas para nos abençoar, para nos fortalecer, para que você saiba, quando chegar lá e você for cobrado, Ele vai estar com você para te proteger, para te guardar e para te levantar no que for necessário. O poder de Deus é o que te fortalece no dia da sua fraqueza, da sua dificuldade. Amém, amado?